Muito boa tarde, eu me chamo Paulo, então você está no canal Momento e Deus. Eu tenho certeza que Deus hoje vai falar poderosamente no seu coração. Me encontra aqui nesse lugar maravilhoso, né, onde podemos ver toda a natureza, toda a glória de Deus, o poder de Deus através da vida da natureza. E hoje quero bater um papo assim com você, totalmente descontraído, totalmente livre de qualquer formalidade. Vamos bater um papo rápido sobre o deserto, que é uma das fases mais difíceis da vida do cristão, né? A fase a qual, quando está passando, todo cristão deseja pular o processo. Porém, vamos falar um pouco da importância dessa fase, né? Do porquê desse processo tão difícil, a qual nós achamos que não podemos enfrentar e vencer, né? Quando nos voltamos para a Bíblia, lá em Êxodo, nos conta a história do povo de Deus, né? O povo de Israel, o povo que vivia cativo no Egito por 430 anos. E certa vez Deus resolveu libertar esse povo, tirar de toda a escravidão, do jugo da terra do Egito e levá-los até a terra prometida, que é Canaã, a terra a qual Deus tinha prometido para eles, uma terra perfeita, a qual manava leite e mel, né? E quando Deus libertou o povo, Deus falou: agora vocês vão, marchem em direção a Canaã, vão em direção à terra que eu prometi para vocês. E trazendo essa história para a nossa vida, é assim na vida de todas as pessoas, né? Nós normalmente não nascemos em berço evangélico, ou nascemos, dependendo de quem seja, porém, em algum momento da nossa vida, nós nos afastamos do caminho de Deus, ou, mesmo vivendo uma vida inteira dentro da igreja, talvez estamos longe de Deus. É totalmente possível. Estar na igreja não te faz estar em Cristo, porém, estar em Cristo normalmente te leva a estar na igreja. Mas é totalmente diferente, porque é possível você viver uma vida inteira dentro da igreja sem realmente ser como Cristo, sem realmente ter os frutos do Espírito Santo, né? Então, quando nós estamos nesse tempo e nós realmente resolvemos e precisamos, a partir do momento, aceitar o nosso chamado e viver para Deus, e viver realmente as promessas de Deus, né? Seja você, seja a pessoa não estando na igreja e aceitando a Jesus e resolvendo a partir de agora segui-lo, ou as pessoas que realmente já estão na igreja há muito tempo, porém não eram como Cristo e agora resolvem realmente viver 100% do seu chamado, né? Quando nós resolvemos viver essa vida diante da vontade de Deus, nós viemos ao Pai, nós vamos a Jesus cheios de erros, cheios de falhas, cheios de defeitos, vontades, vícios. E, e isso é o Egito. É esse lugar onde nós vivíamos totalmente contra a vontade de Deus, né? Ainda que achássemos que estávamos vivendo bem, não estávamos debaixo da obediência e da provisão do Senhor. E a partir do momento que nós resolvemos aceitá-lo e agora segui-lo, viver exatamente como ele deseja, nós precisamos nascer de novo. Porque Deus não habita em tempo impuro e você nunca vai viver tudo aquilo que Deus separou para você se você realmente não buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida e não nascer de novo. E esse processo de conversão é um processo que muitas pessoas acham que é só levantar a mão na igreja, aceitar Jesus e agora está tudo resolvido. Agora vai ser tudo maravilhoso. Na verdade, muitas das vezes isso é pregado. Aceita Jesus que a sua vida vai ser maravilhosa. Aceita Jesus que ele te promete tudo. Sim, com Deus tudo será maravilhoso. Mas no momento que você já estiver em Canaã, no momento que você já estiver na terra prometida. Porque antes da terra prometida, você precisa passar pelo deserto, assim como o povo hebreu, assim como o povo que saiu do Egito. Tem um deserto, que é o momento entre o que você era e o que Deus quer para você nesse momento, a partir de agora. E nesse deserto que é o problema. Porque ali é um lugar onde você não vive mais debaixo do seu querer, debaixo da sua autonomia. É um lugar onde você tem um chão arrancado. É um lugar onde não tem água, não tem comida. E agora você precisa aprender a viver debaixo da provisão de Deus, debaixo da mão do Senhor. E lá em Êxodo 13, capítulo 21, vai dizer que quando o povo de Deus saiu da terra do Egito, Deus ia na frente deles de dia como uma coluna de nuvem para mostrar o caminho, e ia à noite como uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Isso é real. Ia uma coluna gigantesca de nuvem e à noite uma coluna gigantesca de fogo. Essas pessoas viam a Deus, viam o poder de Deus com seus olhos claramente na sua frente. E ainda assim, muitos deles não tiveram fé. E é aí que está o problema. A nossa vida também é assim. A partir do momento que nós resolvemos viver para Deus, nós precisamos ser transformados. E essa transformação dói, porque você precisa matar quem você é.
Você precisa deixar todas as suas vontades para trás, deixar os seus erros, os seus vícios para trás. E muitas das vezes nós não conseguimos fazer isso com a nossa vontade, porque é como diz lá em Gálatas. Porque é como diz lá em Gálatas, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Porque nós não vivíamos de acordo com o Espírito Santo de Deus. E a partir de agora precisamos nos encher do Espírito para que nasça os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Então, a partir de agora, nós precisamos realmente ter os frutos do Espírito Santo para que nós realmente conheçamos a Deus. Porque Jesus, quando foi ao Pai, ele deixou o seu Espírito Santo. Esse é o poder de Deus nessa terra, o Espírito Santo de Deus. E nós só conhecemos a Deus realmente, só nos enchemos de Deus realmente, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo guiando as nossas vidas, que nós demos frutos, temos os frutos do Espírito. E esse processo é um processo doloroso, porque é um processo de lento, é um processo que você precisa matar quem você era para nascer o Espírito. E esse processo não vem através de, agora, a partir de agora eu faço isso que Deus quer. Não, não é assim. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos é dado através da fé. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ora, se você não busca a Deus através da sua palavra, você nunca será cheio do Espírito Santo. Então é um processo que requer tempo, é um processo de formiguinha. Você precisa todos os dias tirar tempo com o Senhor, você precisa todos os dias buscar a Deus através da sua palavra, de oração. E isso muitas pessoas não querem fazer. As pessoas começam a sofrer alguma fase, algum período difícil, que é esse período de conversão, de transformação, e as pessoas logo querem se revoltar contra Deus. Poxa, agora eu aceitei a Deus, tudo ficou difícil na minha vida. Senhor, você me abandonou, Senhor fez isso. Cara, sim, eu entendo, porque eu também já fiz isso. Só que muitas das pessoas desistem nesse período e querem voltar para trás. Não, vou voltar a viver o que eu vivia, porque lá atrás era melhor. Elas não querem realmente conhecer Canaã, elas não querem realmente conhecer a terra prometida. E aí que está o X da questão. É aí que começa todo o problema. Porque daqueles 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas que saíram da terra do Egito, somente 2 pessoas entraram em Canaã. Somente 2 pessoas realmente conheceram a terra prometida. E essas 2 pessoas foram Josué e Caleb. Porque esses 2 homens, mesmo em meio a todas as adversidades, todo meio aquele deserto e os problemas que lhe apareciam, eles permaneceram fiéis, firmes e confiantes em Deus. E aquele resto de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas, murmuraram contra Deus, fizeram ídolos para si, queriam voltar para trás, e como castigo, Deus não permitiu que eles vissem a terra prometida. Então, aí que está o X da questão. Talvez você hoje esteja enfrentando um problema, talvez você hoje esteja enfrentando um deserto, a qual eu não sei o que é. Pode ser uma doença, uma enfermidade, uma falta de emprego, um período de escassez, eu não sei o que é. Somente você e Deus sabe. Porém, se você murmurar, não confiar em Deus e não acreditar que Ele está no controle de todas as coisas, você também não vai ver a terra que Ele te prometeu. Então aí que está a questão. É como diz lá em Tiago, é, feliz é o homem que permanece firme e confiante e fiel a Deus, mesmo em meio à provação. Porque aí sim, depois que ele ser provado e aprovado, ele receberá a coroa da vida, que é a vida qual Deus prometeu. Então, o deserto sim machuca, o deserto sim dói. Porém, o deserto não é para te destruir, o deserto é para te promover, para arrancar tudo aquilo que era velho na sua vida do Egito e agora colocar tudo aquilo que é novo de Deus, tudo aquilo que você vai precisar para viver em Canaã, a sua terra prometida. Então, é essa palavra que eu tenho para você hoje. Faça assim como Josué e Caleb. Mesmo em meio a todas as adversidades, as lutas, os problemas, continue confiante e fiel a Deus. Porque na palavra dele, nenhum homem nem mulher que permaneceu firme e confiante nunca perdeu a batalha. É, pode ter perdido um pedacinho, um dia, uma luta, mas a batalha eles sempre venceram. E não vai ser diferente na sua vida. Então, a partir de hoje, eu espero que você tenha recebido essa palavra. Você quer conhecer Canaã? Sim, queremos, todos queremos viver, mas precisa viver o deserto, porque é no deserto que Deus testa a sua fé e arranca tudo aquilo que precisa ser arrancado e coloca tudo aquilo que agora deve ser novo. Então, eu espero que Deus tenha falado com você. Te peço que curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível e já se inscreva no canal para receber mais palavras como essa.
Espero que Deus te abençoe. Você tenha um dia, uma noite, uma semana maravilhosa. Fique com Deus.